Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos, iniciando mais um encontro nosso, encontro com o Evangelho, com Joana de Ângeles. E o frio continua, Olha, a mão gelada, assim, até endurecida, O cara toma aquele banho, mas assim é a natureza, Então ela precisa se renovar, tem os seus ciclos, tem as suas estações, isso é importante na regulação da própria vegetação, que depende desses ciclos para se reproduzir e, consequentemente, se manter. E a vegetação se mantendo, nós também estamos nos mantendo com a graça de Deus, Então, são fases passageiras, assim como existe aquele calor exagerado, às vezes, para nós aqui aparece esse friozinho, um frio que muitos consideram também exagerado, mas para quem gosta, vamos dizer que é um prato cheio, Tanto que tem gente que sai de onde está para ir ver, para sentir a neve. E é realmente muito bonito, muito gostoso, muda todo o ambiente. Mas sejamos bem-vindos, Então, neste sábado, aqui estendendo o nosso tapete vermelho, me permitindo estar aí com vocês, nos seus lares, onde vocês estiverem, para nós falarmos um pouquinho hoje, então, do Evangelho também, e da Joana de Ângeles. E hoje o assunto, o item 7 do capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, vai falar sobre a paciência. Assim como vocês são pacientes para comigo, Aí, me suportando, aguentando por meia hora, 35 minutos, por aí. Já chegamos uma vez a 38, Então, a paciência sempre é um grande exercício. E a paciência faz parte do quê? Faz parte daquela chamada reflexão. Porque é exatamente ela que nos dá aquele tempo para pensarmos aquilo que a Joana bate tanto conosco, Que é a questão da reflexão, ordenarmos nossos pensamentos, termos serenidade, nos acalmarmos, para que possamos sim dar as respostas adequadas aos estímulos que nos chegam, E os estímulos podem ser os mais diferentes possíveis, Desde uma flor muito bonita, cheirosa, perfumada, até uma discussão acalorada e brigas violentas. Então há uma gama muito grande. E é exatamente a paciência para com tudo isso que nos chega que nos permite refletirmos, pensarmos um pouquinho para tomar as atitudes necessárias, seja pela voz ou seja por um ato, qualquer que seja então essa resposta. É o que vai falar o Evangelho para nós hoje. E depois Joana de Ângeles vem para responder então a pergunta número 45. E olha qual que é a pergunta, 45. Diante de tanta violência, onde os crimes são perpetrados em troca de ninharias, será que falta ao homem o sentimento de compaixão pelo semelhante? Esta é a questão hoje para Joana de Ângeles, que ela vai então nos responder. E aí fala na pergunta de tanta violência, e o Evangelho hoje nos fala sobre paciência. Paciência que é um moderador da violência, com toda certeza. E os nossos prezadíssimos aniversariantes de hoje. Hoje nós temos o Marcos Frederico e o Gian Provadelli. Então, os nossos calorosos abraços a todos, Que haja muita felicidade, sejam muito felizes, com muita saúde acima de qualquer coisa, porque é ela que permite que nós lutemos no nosso dia a dia para superar as dificuldades que aparecem, E como aparecem, E nós temos depois, claro, um pouco antes da prece, nós também vamos lembrar dos nossos amigos, nossos irmãos, todos, enfim, que necessitam das bênçãos celestiais, Muito bem. Isto colocado, vamos então ler o nosso Evangelho, fazer algumas considerações, e assim o nosso encontro vai fluindo, mas antes, tá vendo? Já ia me passando aqui, vamos falar sobre vocês, Vocês que já estão conosco, então vamos nominá-los, claro, por que não? Dando aqui o boa noite, e eles dando boa noite também, o Fábio Luiz de Oliveira,
também a nossa querida Leonice Oliveira, Denise Holland, também Sônia Martins, o Fernando Palucci, Eloá Romanato, a Ivana Santa Rosa, Lúcia Selim, Marina Mateus, Sônia Martins, o Roberto Ribeiro, Cacilda Cassiano, Milton José Pinto também conosco, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal aqui todos dando boa noite para nós, uma noite maravilhosa com certeza. Também conosco aqui o Glaudemir Ruiz, o Carlos Santana, que viaja esse Brasil fazendo filmagens muito bonitas, né? Também conosco aqui, vamos lá, o Eduardo Augusto Lourenço, nosso querido amigo do Mensageiros de Luz. Também, vamos lá, José Luiz Frank e os demais que eu já citei aqui. Então, esses todos é o pessoal que deu aquela curtidinha, né? Aqui, então, no nosso encontro. E vamos ao Evangelho de hoje. Ele é curto, mas é muito bacana e é nos dado aqui por um espírito amigo em 1862. Olha, já se vai bastante tempo. A paciência, item 7, então, do bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada por Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então, veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Evangelho de hoje, um espírito amigo de Havre, 1862. E vem então nosso querido amigo, né? Aqui nos fala sobre a paciência. E parece que nesse mundo em que nós vivemos hoje, dadas as circunstâncias, e também dado ao fato, né? Ao fato surreal até para todo mundo do isolamento em virtude da pandemia, parece que a paciência passa assim por instantes de pequenos tremores, não é? E vamos considerar também, né, uma situação inusitada para os pais que de repente tiveram que ter todos os seus filhos em casa, criando uma situação nova, né? Porque já estão há 5 meses, quer dizer, praticamente esse ano nem teve aula, né? E as crianças têm que ficar em casa. Então isso gerou o quê? Muita mudança no comportamento também dos pais, gerando aí, vamos dizer, né, até pela natureza das crianças, como vivem as circunstâncias, gerando uma sobrecarga na própria paciência também. Claro, porque a criança em casa sempre estão querendo algo, perguntando algo, indo para lá, indo para cá, e o pior, né, praticamente presas dentro de casa. Então este é um grande exercício e está sendo um grande exercício de paciência.
né? Cultivando a paciência, encontrando forças onde jamais poderia se pensar que teria. Quantas e quantas mães, quantas e quantas pessoas estão, ao fazer agora esse exame de consciência, dada a circunstância, pensando, né, refletindo um pouco, pensando, chegando à conclusão, eu não sabia que tinha tanta paciência. Porque uma coisa é, por exemplo, na situação normal, inclusive para todas as mães e famílias, as crianças regularmente na escola, então tinha um período no fim do ano, um período no meio do ano, mas um período rápido até, pela circunstância. Mas agora são meses e tudo indica que vai durar mais tempo. Talvez nem esse ano haja aula, né, da maneira como vinha sendo, porque há muita resistência e o perigo realmente ainda existe, não há como negar. Então vejam que a paciência, como ele diz, a paciência é colocada para nós, para suportarmos essas mudanças, para suportarmos as adversidades. E esta está sendo uma grande adversidade, né? Porque até por essa circunstância também, muitas famílias tiveram que mudar a sua maneira de ser. Porque as crianças estando em casa, como fazer? Pai e mãe trabalhando, como fazer? Né? Então, é o que disse aqui no final, sede pacientes. Né? Sejamos então pacientes. Precisamos, aliás, ser pacientes. Não há outra maneira de nós entendermos tudo aquilo que nosso mestre coloca para nós, as orientações de mudança, de tranquilidade, de serenidade que Joana tanto fala, reflexão, como Joana tanto fala, sem essa tal de paciência que é aí colocada. Então é essa capacidade de se tranquilizar e em procurar encarar os fatos de uma maneira mais tranquila, apesar de muitas vezes esses fatos não serem nada tranquilos, né? Então é um exercício grande e, como disse, ali é uma também manifestação, é uma virtude e é uma manifestação da caridade. É uma caridade ser paciente, ter paciência, impedir que aquele, como nós já vimos, aquele instinto primitivo venha desenfreadamente, venha sem nenhuma maneira de bloqueá-lo. E precisamos, nosso estágio evolutivo precisa, aliás, que nós, aos poucos, vamos deixando esses maus sentimentos de lado. E a impaciência é um deles, porque pode gerar circunstâncias muito difíceis, constrangedoras, né? E que depois nos levam a quê? Ao arrependimento. E aí? E aí nós vamos ter aquilo que nós chamamos daquela força para chegar e pedir um perdão por um erro cometido, uma falta de paciência, uma situação de irritabilidade. Então nós sabemos que todos os fatos têm suas consequências e a impaciência tem consequências e muitas vezes desagradáveis para nós mesmos. Porque se nós cometemos algo motivados pela impaciência ou uma ofensa, seja lá o que for, nós vamos ter que depois buscar forças para vencer muitas vezes a nossa própria vaidade e orgulho e chegar e pedir perdão, que nos desculpe, foi no momento que não deveria ter acontecido, como todos nós sabemos isso daí, né? Então é um grande alerta que o nosso querido Espírito protetor, né, que vem para nos proteger e nos orientar, acender essa luzinha de alerta para nós, nos faz quando fala sobre a paciência. Então que sejamos e procuremos, né, ser mais pacientes, como se diz, né? Vamos contar um pouquinho até 10 antes de tomar uma atitude, a não ser que seja algo imediato, né? Como a Célia lembrou aqui, né? Que antes de termos aquele arroubo, né? O próprio Chico falou, enche a boca d'água, né? E fica com a boca cheia d'água, se você não pode se expressar naquele momento de irritação, que assim seja. É uma oportunidade também, um remédio que o Chico nos ensinou. Então, meus queridos amigos, a paciência hoje vem para todos nós. E paciência com o frio, né? Ele logo vai passar. O agasalho nos torna quentinhos e vamos assim superando. E vamos então aqui também, agora vamos já falar da Joana de Ângeles, né? Que vai trazer também bons
conselhos para nós, vamos também aqui dando o boa noite, né? Nossos novos amigos que aqui também estão, Tiago Cassiano, Milton José do Roberto Ribeiro, estão todos aqui conosco, sejam então muito bem-vindos também. A Helenice Zorzeto, a Nandinha Escaramal, que sempre está conosco, né? Muito bacana. Vejamos. É isso daí. Vamos ver o que Joana fala para nós na pergunta número 45. Lá vem Joana, né? Trazendo o perfume gostoso das suas orientações. E a pergunta de hoje é a pergunta número 45, né? Do livro Joana de Ângeles Responde. E a pergunta 45 nos diz: diante de tanta violência, onde os crimes são perpetrados em troca de ninharias, será que falta ao homem o sentimento de compaixão pelo semelhante? E Joana nos diz: escasseia na atual conjuntura terrestre o sentimento da compaixão. Habituando-se aos próprios problemas e aflições, o homem passa a não perceber os sofrimentos do seu próximo. Empedernindo o sentimento da compaixão, a criatura avança para a impiedade e até para o crime. A compaixão é uma ponte de mão dupla, propiciando o sentimento que avança em socorro e o que retorna em aflição. É o primeiro passo para a vigência ativa das virtudes morais, abrindo espaços para a paz e para o bem-estar pessoal. A compaixão auxilia o equilíbrio psicológico, por fazer que se reflexione em torno das ocorrências que atingem a todos os transeuntes da experiência humana. Mediante o hábito da compaixão, o homem aprende a sacrificar os sentimentos inferiores e a abrir o coração. A compaixão está acima da emotividade desequilibrada e vazia. Ela age enquanto a outra lamenta. Realiza o socorro na razão em que a última apenas se apieda. Joana de Ângeles, então hoje na pergunta número 45 do livro, e este texto é retirado do livro Responsabilidade, tá? do Divaldo Franco com Joana de Ângeles. E aí está o que Joana nos diz a respeito do sentimento de compaixão, que é uma realidade, até a pergunta tem muito, né, a razão de ser, que diante de tanta violência, onde os crimes são perpetrados em troca de ninharias, é uma realidade também que tantos e tantos crimes que nós ouvimos falar, né, que nos traz aí a mídia, ocorrem a troco de nada, a troco de ninharias, a troco, sei lá, de uma razão, às vezes simplesmente emocional, onde a emotividade, claro, supera a capacidade de raciocínio e traz um pouco de lógica para medir a situação. Então acontece muito disso, desses crimes, sem uma razão, vamos dizer, até lógica, que justificasse, apesar que nada justifica um crime. A nós não é dado o direito de tirar a vida de ninguém, né? Muito pelo contrário, nós temos sim que dar a vida. E damos a vida quando vêm os filhos, né? E a responsabilidade vem junto na educação e correção dos caminhos que os filhos, porventura, comecem a ir para um lado ou para o outro sem seguir aquilo que nós sabemos ser o caminho correto, o caminho, né, que nosso mestre deixou como experiência, como sugestão para nós. Porque o arbítrio é nosso, né? Então, essas situações realmente motivam. Quando acontece um crime, alguma coisa, ou uma pessoa está passando dificuldade, necessidade, por qualquer ela que seja necessidade, aí vem esse sentimento de sentir a necessidade do outro. Essa compaixão, né, que nós temos pelas dificuldades que os outros passam. E quantos estão passando dificuldades hoje? Especificamente pela questão do vírus, que aí chegou, está ficando aí por um tempo conosco,
quantas famílias perdendo seus entes queridos, às vezes, como nós vimos até o caso, né? Sempre tem os exemplos. A pessoa perde a mãe, daqui a pouco perde o avô, perde a avó, perde o tio, todos em uma mesma família. Então não há, vamos dizer, não vamos querer justificar a ida, porque não se cuidou, porque não sei o quê. O fato existe, está em si. Então, como que nós vamos julgar? Se nós não damos conta, às vezes, nem da nossa própria vida, que irá julgar a vida dos outros. Nós não sabemos como é o dia a dia dos outros, né? Muitas vezes, como nós já vimos anteriormente, há muitas máscaras que acabam mascarando a situação em que cada um vive. E nós não temos a ciência. Nós apenas vamos saber, eventualmente, algumas ocorrências tristes, né? Como aqui no caso que está citada, a compaixão. Aqui ela diz que a compaixão é uma ponte de mão dupla, propiciando o sentimento que avança em socorro. Vamos socorrer, vamos ver o que nós precisamos fazer. E o que retorna em aflição, né? Ao sentir realmente a necessidade e a aflição daqueles que estão passando por uma situação difícil, né? E é o primeiro passo para a vigência ativa das virtudes morais, abrindo espaços para a paz e o bem-estar pessoal. É aquele sentimento, né, que fica conosco, alegria interior de podermos ter ajudado de uma maneira ou outra. Como foi dito também que o ato material, a caridade material é a mais fácil que nós podemos fazer. E muitas vezes nós não damos do nosso supérfluo, não. Nós damos daquilo que está, às vezes, já usado, já está em vias de vencimento, é uma característica, vamos dizer assim, né? Quantos dão às vezes, do que necessitam, né? E aqui diz, virtudes morais. Ela é importante na avaliação das virtudes morais, né? Olhem aqui. Mediante o hábito da compaixão, o homem aprende a sacrificar os sentimentos inferiores e abrir o coração. Conhecemos pessoas que têm, digamos assim, coração fechado? Há muitas e muitas, né? E nós também não sabemos as circunstâncias porque elas são assim, mas são. Talvez aquele excesso, como nós vimos no próprio Evangelho, aquele excesso de guardar as coisas para ter amanhã, e parece que tudo é inimigo e todos aqueles que venham para tirar um pedacinho do que eu tenho, então as pessoas acabam se fechando. Nós não sabemos as causas, mas existem, né? Por isso que diz que a compaixão leva o homem a aprender a sacrificar os sentimentos inferiores, que é esse que nós estamos falando, do egoísmo. Você vai sacrificando aos poucos o seu egoísmo, a sua vaidade, o seu orgulho, o seu preconceito, né? De olhar a cor da pele, de olhar a raça, de olhar a opção sexual, de olhar a religião de um, religião do outro, né? Então, abrindo sim o coração a que se manifestem as boas virtudes, os bons sentimentos que facilitam o nosso relacionamento, que facilitam que nós nos demos bem até dentro de nossa própria casa, porque quantas situações há, inclusive essa que foi citada, da questão religiosa, né? Que pais e filhos não se dão porque um é de uma religião, o outro gostou mais da outra, então vai para outra. E o que nós podemos fazer? Respeitar a decisão de cada um. Só que nem todos são assim. Então, essa é a abertura, o entendimento que precisa existir para que as pessoas possam se relacionar melhor. E começando dentro de nossas próprias casas. Está aí uma grande dificuldade. Mas as dificuldades estão aí porque elas precisam ser superadas pelo aprendizado. De quê? Das boas virtudes, para que nós possamos ter a tranquilidade, exercendo a paciência, como foi o nosso evangelho hoje, né? Para que nós possamos, através da paciência, do entendimento, ir abrindo nosso coração para a compaixão. E essa compaixão vai sepultando aqueles sentimentos inferiores que nós temos, porque nós começamos a ver o quê? O outro. Começamos a ver a dificuldade do outro. Julgar as causas, nós
nós julgamos a nós mesmos, né? Não somos capazes de, muitas vezes, melhorar a nós mesmos como ficar julgando, né, a excelência dos outros. Cada um tem o seu caminho e o aprendizado é absolutamente individual. Apenas as orientações são aí dadas, né? Então, meus queridos amigos, é isso que nós tínhamos para você hoje, para vocês e para nós, né? Para nós também. O Evangelho nos falando a respeito da paciência e a Joana nos falando a respeito da compaixão, né? Então, que são dois assuntos extremamente interligados, claro. Então, para nossa oração agora de encerramento do nosso encontro de hoje, neste sábado friozinho, lembrar então dos nossos irmãos, né, que precisam desse reforço de oração, desse reforço de vibração positiva do nosso coração, recebendo as bênçãos de nosso Pai, encaminhando para eles. E assim nós temos aqui sim o Marcos Martins Massucci, o Ricardo Geraldino Braga, Giovana Ruiz, o Leonardo Henrique, a Elaine Pieroni, Elizabeth Caputini, também levando nossos bons pensamentos e nossas vibrações na oração que nós vamos fazer, né? Agradecendo ao Pai pelo dom da vida, absolutamente um agradecimento, né, que nós temos que fazer nesta oportunidade que nós temos de ir nos melhorando aos poucos, que seja, mas irmos melhorando a nós e também auxiliando a melhora daqueles que estão conosco, seja onde for, né? Então vamos para a nossa oração, e nessa oração, nesses instantes iniciais, vamos com tranquilidade, vamos ouvir a música, meditar e relaxar um pouquinho. Pai nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado seja o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Afastai de nosso caminho tudo que seja contrário à caridade. Que esse Pai Nosso seja dadivoso para com todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vá aos cárceres, onde alguns sofrem pelo erro judiciário. Que vá também aos hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados, aos hospitais onde muitos choram e sofrem pela falta de uma palavra amiga. Vá também aos prostíbulos e erga todas aquelas que caíram, tangidas pela fome e pela miséria, dando-lhes apoio e fé. Que chegue até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Pai, tende piedade para com os órfãos, as viúvas e para com todos aqueles que até agora não tiveram um pedaço de pão. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e com todos. E que assim seja, ó Pai. E por isso, querido Pai, nós os agradecemos. Agradecemos nesse instante onde unimos todos os nossos pensamentos, levando a vós o nosso amor, levando a vós louvor a vós, agradecendo pelo dom da vida a nós concedido por sua misericórdia infinita, sua misericórdia amorosa.
amorosa. Obrigado, querido Pai, por todos aqueles que estão conosco no nosso dia a dia, nossos familiares, nossos amigos, em todos os ambientes em que estamos, por todos os seus filhos encarnados, desencarnados, neste mundo, em seu universo maravilhoso. Agradecermos, ó Pai, com muita alegria por aqueles que hoje aniversariam, celebrando mais um ano de luta para o progresso moral, espiritual, assim como para aqueles que hoje vêm à luz deste mundo porque abraçaram a difícil missão de enfrentar a vida na Terra, lutando pelo seu progresso moral, espiritual, e vem através de seus abençoados pais. E, Senhor, pedimos por aqueles que estão adoentados, sofrendo nos leitos de hospitais, em seus lares, onde quer que estejam, mesmo nas ruas. Amparai-os com seus bálsamos de luz, fortalecendo a todos. E por aqueles que hoje partem, tendo cumprido aqui sua missão, querido Pai, e sendo acolhidos por todos os nossos irmãos espirituais. Nós os agradecemos, Senhor, também por nossa família, que possamos e sejamos sempre abençoados com Tua luz, para que ela seja abençoada, purificada e fortalecida, assim como todas as famílias deste nosso mundo, todos os seus filhos. Pedimos também pelos dirigentes de nosso país, estaduais, nas cidades, pelos dirigentes do mundo, para que olhem com o amor que colocais no coração deles para todos. Como não agradecer, Senhor, por tudo isso? Como não abrir nosso coração e levar louvações a vós, agradecer por tudo. Obrigado, querido Pai. E levamos e pedimos a vós que seu amor, sua paz, sua luz esteja sempre conosco. Esteja sempre em nossos lares, nos lares de todos os seus filhos. Esteja sempre, sempre com aqueles que para nossos lares vêm trazendo seu amor, sua paz, sua luz e saem com muito mais do que quer que deixar. Obrigado, querido Pai. Obrigado, querido Mestre Jesus, sempre conosco. Obrigado, querida Mãe, com seu olhar amoroso sobre nós. Obrigado, Senhor, e nós te louvamos, te bendizemos, porque vosso é o reino, é o poder e a glória, para todos sempre. Obrigado, querido Pai. Obrigado, e que assim seja, agora e para todos sempre. Amém. Glória a vós, Senhor. E assim nós estamos, concluindo mais um encontro, encontro com o Evangelho, com Joana de Ângeles, encontro com todos nós, encontro entre todos nós, que agora estamos aqui compartilhando desses momentos de tranquilidade, de paz, de bons pensamentos, de boa vibração, atraindo todas as boas vibrações sobre nossos lares, nossas famílias e distribuindo a todos que necessitam. Então, só resta mesmo agradecer, agradecer por vocês estarem juntos, por nós estarmos juntos e desejar uma excelente noite para todos, com muita paz, muita luz, muita saúde, E repartindo sempre a paz recebida, onde quer que nós formos, onde quer que estivermos, sempre desejando a paz, Então, que fiquem com a paz, que cultivem a paz. Amanhã estaremos de volta. Para vocês um belíssimo domingo também, junto aos seus familiares. Célia está aqui, eu aqui, mandamos um abraço muito grande, um beijão para todos vocês, um abraço sai do coração e nos veremos, com a graça de Deus, amanhã, nesse mesmo horário, daqui 24 horas, 11 horas e meia, praticamente, ou 23 horas e meia, estaremos aqui, aguardando vocês e mais uma vez falando do Evangelho, de Joana e de um pouquinho de cada um de nós também, claro. Fiquem em paz, que a paz do Senhor seja sempre conosco. Até amanhã, tudo de bom para todos.
todos vocês. Tchau.